dia a todos, bem-vindos, encarnados e desencarnados. Mais uma vez agradecendo a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora pela oportunidade, cumprimentando e agradecendo também a Espiritualidade Maior, Irmã Anastácia e todas as equipes que nos recebem. Agradecendo então por este momento, a todos nós, possamos aqui receber aquilo que viemos buscar. Pedindo então mais uma vez a Jesus que abençoe esta casa, fortalecendo, iluminando, protegendo, fortalecendo os irmãos necessitados, encarnados e desencarnados que aqui se chegarem, que todos possam receber aquilo que for permitido por Deus. Jesus também ilumina todo o nosso planeta, os nossos irmãos mais necessitados, os nossos irmãos que estão sofrendo aí pela guerra, os irmãos que sofrem pela fome, os irmãos que sofrem pelas doenças severas, pelo preconceito, enfim, tudo aquilo que leva o ser humano a sofrer, que cada um possa receber o amparo necessário no momento certo e chegue a eles o auxílio pela mão amiga, encarnada ou desencarnada no momento oportuno. Deus também permita a todos os irmãos que não puderam estar aqui receber aquilo que precisam e que possamos nós nessa noite vibrar muito amor e luz a todos os que estão pelos trabalhos e pela espiritualidade que possa conduzir as melhores vibrações onde for mais necessário. Possamos nós sair daqui levando aos nossos as melhores vibrações, que os nossos lares estejam amparados, estejam recebendo a visita da espiritualidade, fazendo a limpeza, dando paz em todos os nossos amigos, nossos irmãos, e principalmente aquilo que precisa, seja retirado o que não precisa. E que possamos nós também vibrar aos nossos irmãos que perambulando pelas ruas, sem teto, sem lar, nas noites que estão sendo frias, que está chegando ainda o inverno, que eles possam então receber o auxílio e que possamos nós também, no que for necessário, auxiliar no momento que precisamos. Muito obrigado então, espiritualidade, por tudo que tivemos hoje, pelo dia, pela oportunidade de estar aqui. Queria então a permissão para iniciarmos. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. O Evangelho para nós. Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos irmãos encarnados. Tem alguém vindo pela primeira vez? Sejam todos bem-vindos então, mais uma vez, né? Nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Nós estamos trabalhando continuamente esse livro, né? O livro Pão Nosso, que é a psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, na qual Emmanuel ele pega lições aí do Evangelho, algumas passagens, versículos, às vezes nem um versículo inteiro, uma linhazinha ali, e a partir desses trechos, ele, à luz da doutrina espírita, né, com os conhecimentos que o Espiritismo possibilita, ele traz isso para a nossa realidade e segue uma linha de raciocínio na qual nós podemos inseri-los em nossas vidas, em nosso cotidiano, e deles buscar trabalhar isso na nossa caminhada de evolução, de aprendizado e conseguir fazer um pouquinho melhor, né? Então hoje nós vamos trabalhar o capítulo 150, nós estamos entrando aí já na reta final do livro, né? Que tem como título É o Mesmo. Eu gosto sempre de trabalhar um pouco o título, mas esse título está um pouco vago, né? É o mesmo. Não dá para a gente
identificar a partir disso, só isso, a ideia que Emmanuel vai trazer. Porém, se a gente pegar o versículo e, quem sabe, pegar um pouquinho mais que esse versículo para entender o contexto que essa passagem foi extraída do Evangelho, nós vamos conseguir entender o que o Emmanuel propõe com o título. Então, esse texto ele é baseado numa passagem do Evangelho de João, né? É uma fala de Jesus. João, capítulo 16, versículo 27. E o que diz aqui? Pois o mesmo Pai vos ama. Então o título é o mesmo. E ele diz que o mesmo Pai vos ama. Então ele está falando desse mesmo Pai. E quem que é o mesmo Pai? Quem que é o Pai? Deus. Deus, né? Então o mesmo é o mesmo Deus. O mesmo Pai que ama a quem? A cada um de nós. Pois Deus, Ele é o meu Pai, assim como Ele é o Pai de Jesus, assim como Ele é o Pai de cada um de vocês, assim como Ele é o Pai do criminoso, Ele é o Pai do irmão que está em guerra, Ele é o Pai do irmão que está sofrendo, Ele é o Pai de cada um de nós. Né? Nós temos que entender esse sentido de Pai, né? Na verdade, nós não podemos mais enxergar Deus como um de nós, lembrando, né, que aquilo que constitui tudo aquilo que temos ideia, né, constitui o universo, foi criado por Deus. No entanto que ali a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né, que eu acredito que seja a pergunta mais importante ou aquela que todos gostaríamos de saber, mas ainda não temos capacidade, é perguntado: o que é Deus? Eles não perguntam quem é Deus, nem o que é Deus. É que é Deus. Porque Deus não é nem alguém, nem alguma coisa. Deus é o Criador de tudo isso, mas eles dizem que nós ainda não temos capacidade intelectual para compreender Deus, somente compreensão de algumas dos seus potenciais, né? Infinitamente bom e justo. Deus é tudo, né? Criador. Então, Deus é Pai de cada um de nós, porque Ele criou cada um de nós, destinou cada um de nós ao mesmo fim. Ele deu as mesmas condições a cada um de nós. Nos criou da mesma forma e nos destina à mesma finalidade, porém, Ele rege o todo com suas leis. E a partir daquilo que Deus permitiu, criou e, vamos dizer assim, a sua providência ela concede para cada um de nós, ela nos encaminha à sua destinação. Mas Ele deu outros potenciais para nós, que é a possibilidade de cada um poder fazer aquilo que quer através do livre-arbítrio e ter as consequências pertinentes àquilo que escolhemos. Então a caminhada está nas nossas mãos, a destinação na mão de Deus e os recursos, Deus também está gerindo tudo isso para que a gente consiga usufruir e chegar aonde Ele quer e onde iremos chegar, né? Porque não é uma opção nossa. Nós vamos todos chegar, porém o tempo depende do nosso esforço, da nossa vontade, daquilo que nós quisermos, né? Então esse capítulo ele justamente vai trazer um pouco a respeito desse sentido de Deus ser Pai de todos nós, de todos nós estarmos fadados às mesmas destinações e do aproveitamento, de como nós vamos fazer para cada um atingir, de que maneira nós vamos atingir, sem ter esses favoritismos, né? Porque às vezes nós vamos parar para pensar assim, quem é a nossa referência maior aqui na Terra? O Alex respondeu aqui mais baixinho, vamos ver vocês. Quem que é a nossa maior referência na Terra? Jesus, não é? Então Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Jesus nos ensinou isso, né? Jesus trouxe através dos irmãos que bibliografaram seus ensinamentos ali, ele trouxe o Evangelho, né? Ele trouxe um caminho para nós atingirmos a nossa perfeição e a nossa evolução. Então Jesus é o nosso referencial. Às vezes nós acabamos por confundir até mesmo Jesus com Deus, né? O Deus, na oração, né?
do Pai Nosso tem Jesus como sendo Deus, e tantas pessoas às vezes acabam por misturar isso, mas Jesus não é Deus. Jesus é filho, assim como nós, porém é um filho mais velho, né? É um filho que já passou pelas suas experiências e hoje ele já comunga daquilo que o Pai espera, daquilo que Jesus é, como diz ali, Jesus é o verbo de Deus. Né? Vamos pensar que ele poderia ser mais ou menos como se fosse aquele que cumpre as vontades de Deus, aquele que veio trazer para nós a possibilidade de se cumprir com as vontades de Deus mesmo encarnado. É aquele que está gerindo o planeta Terra desde a sua formação, desde antes de ser formado. E vai continuar nos guiando e nos orientando até a gente atingir, ou até o nosso planeta atingir essa destinação. Dizem, né, a literatura, acho que é no livro A Caminho da Luz, que as moradas que Jesus fez a sua evolução espiritual, elas já não existem mais. Né? Então, isso é para a gente ter uma ideia que Jesus ele não foi o escolhido de Deus no sentido de Jesus, você está sendo criado para gerenciar o planeta Terra. Jesus, ele também, assim como nós, passou por todos os estágios evolutivos até atingir a sua maioridade espiritual, né? Até ele agora poder comungar da ideia de Deus. Então o Espiritismo ele nos ensina que existe uma classificação relativa dos espíritos, né? Então, por que é relativa e não absoluta? Porque nós estamos agora aqui, mas se eu der uma guinada na minha vida e melhorar, eu posso estar ali. Então ela está em movimento. Então ele coloca desde espíritos imperfeitos, espíritos bons e assim por diante, até o momento que o espírito se depura intelectualmente e moralmente. Então todas as mazelas morais que nós sofremos, orgulho, egoísmo, vaidade e tudo isso, né? Ela é tirada da nossa vida e nós somos apenas bons espíritos, somente bons sentimentos. Intelectualmente nós temos todas as capacidades e potencialidades, então nós nos tornamos espíritos puros. E aí quando nós entramos nessa classe de espíritos puros, nós vamos começar a compreender os desígnios de Deus. Então para a gente ver como ainda há chão. E aí se a gente parar para pensar, né? Entrou nos espíritos puros, ali ainda há uma infinidade evolutiva para o espírito puro. E aí a gente para pensar, Jesus já é uma classe lá acima, né? Ele já está aí como co-criador de mundos, ele está aqui auxiliando Deus nessa jornada aqui, pelo menos que entendemos é o planeta Terra, né? Então, Jesus ele é um outro patamar espiritual, Jesus já atingiu, ele é a nossa referência. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade fala assim, ó, viu? Para elucidar para vocês, né? Qual é o exemplo, qual é aquilo quem Deus deixou aí para vocês como guia e modelo? Os Espíritos respondem, Jesus. Jesus é o nosso guia e modelo planetário, governador do planeta Terra. Então é Ele que muitas vezes nós nos recorremos para chegar até Deus. Ele é meio que um intermediário nosso. Porém, nós precisamos entender que Jesus, né, ele veio e ele aqui esteve para nos ensinar a trilhar o nosso próprio caminho. E aí esse título esse texto, ele vai justamente trazer para nós esse sentido de nós não podemos ficar só às margens de Jesus ali, pedindo, orando por Jesus, pedindo a intercessão, colocando Jesus como um ídolo, uma idolatria à imagem de Jesus, o que muitas vezes foi aquilo que faz com que o cristianismo se perdeu há tanto tempo. A essência do cristianismo está perdida há tanto tempo, porque a gente fica colocando Jesus num ponto inatingível e nós não tentamos atingi-lo, nós não tentamos ir até ele, nós ficamos só pedindo a intercessão, o auxílio, sem fazer a nossa parte. E a grande verdade da nossa vida é que nós estamos aqui para evoluir, é pegar ele como modelo, não ficar lá pedindo somente que ele faça por nós, é seguir os passos dele para a gente conseguir atingir também um objetivo, porque ele fez esse trajeto, nós também vamos fazer o trajeto.
Vai demorar muito para chegarmos no patamar que ele está, mas um dia chegaremos. Eternidade à frente, né? Mas vamos chegar. Mas nós temos que fazer. Então é justamente nessa linha de raciocínio que Emmanuel vai trabalhar para nós essa passagem. Então eu vou voltar um pouquinho, que eu gosto de contextualizar o trecho, né, que foi extraído. Então aqui falou só assim: pois o mesmo Pai vos ama. Nesse Evangelho de João, lembrando que esses ensinos de Jesus foram proferidos ali na época da última ceia. Então, do capítulo 13 até o capítulo 17, está contando ali dos momentos finais que Jesus estava ali orientando, preparando seus discípulos sobre a sua partida, bem como que eles deveriam tocar ali a conduta, o cristianismo, como eles deveriam se portar, né? Então, eu anotei aqui esse versículo completo para a gente entender aqui certinho. Então diz assim: em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedir e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. Disse-vos essas coisas em termos figurados e obscuros. Vem a hora em que já não vos falarei por meio de comparações e parábolas. Jesus poderá falar mais claramente porque as pessoas entenderão. Ele não vai precisar falar por símbolos, por parábolas, né? Mas vos falarei abertamente a respeito do Pai. Por que daí ele vai poder falar abertamente? Porque a gente vai entender, né? Hoje a gente ainda não entende. Naquele dia pedireis em meu nome, e já não digo que rogarei ao Pai por vós, e aí entra o trecho, pois o mesmo Pai vos ama. E aí ele finaliza dizendo: saí de Deus, saí do Pai e vim ao mundo, agora deixo o mundo e volto para junto do Pai. Então esse é o contexto dessa passagem, né? Então ele está falando: olha, vocês vão evoluir, vocês vão crescer, vocês vão aprender, vão compreender assim como eu compreendo hoje, e vocês não vão precisar mais de mim para interceder por vocês. Vocês vão poder diretamente penetrar e cumprir, fazer as vontades do Pai. Então ele está deixando para nós esse compromisso de também traçarmos e caminharmos e podermos fazer aquilo que ele já fez. Então hoje ele é o nosso intermediário, mas um dia nós teremos a capacidade de diretamente também poder fazer, né? De termos mais possibilidades. Então esse é o contexto dessa passagem. E o título é o mesmo, entendendo que é o mesmo Pai de Jesus, é Deus para conosco, né? Então aquilo que Jesus é hoje é por seu mérito, não porque Deus o escolheu como sendo um espírito diferenciado a nos guiar. Ele fez aquilo por merecer, assim como tantos outros exemplos que a gente às vezes olha e fala: nossa, é inatingível. É inatingível agora. Porém eu preciso parar e ficar só idolatrando Chico Xavier. Aí as pessoas acabam pegando, a gente vê, né? Nossa, Chico fazia isso, Chico fazia aquilo, Chico isso, Chico aquilo. A pessoa vive o indivíduo. Mas será que ele pega tudo aquilo que ele está falando e está tentando fazer na vida dele? Eu não consigo ser o Chico. Com certeza a gente não consegue. Hoje. Mas eu posso tentar fazer um pouquinho do que ele fazia. Na hora que eu estou fazendo alguma coisa errada, eu falo: o Chico faria diferente, Jesus faria diferente, Madre Teresa faria diferente. Tantos exemplos de bons espíritos, de boas pessoas que às vezes nos cercam, mas a gente fica colocando eles num patamar inatingível. Então é isso que nós precisamos entender. Hoje eu não consigo fazer tudo o que ele faz, mas eu tenho a obrigação de buscar os exemplos, os ensinamentos daquilo que eu vejo que é o correto e bom, e tentar um pouquinho fazer próximo, porque nós estamos trilhando a nossa caminhada, né? E Emmanuel traz para nós o seguinte: ninguém despreze os valores da confiança. Servo algum fuja ao benefício da cooperação. O que ele está falando? Olha, existem irmãos, né, que estão ladeando a jornada com a gente, que são referência, que são, vamos dizer assim, fora da curva, né, que estão aí para nos ajudar. Né? E a gente não pode... não, eu tenho que trilhar a minha, eu não preciso de ajuda de ninguém. Nós temos sim que recorrer a Jesus. Né? Nossa, a hora que eu preciso, eu vou pedir a intercessão de Jesus, de Maria, dos bons espíritos, de irmã Anastácia.
eu tenho um amigo muito bom, eu preciso de um conselho, eu sei que essa pessoa tem uma sabedoria, eu posso pedir a ele. Então a gente tem, né, os recursos que são colocados à nossa disposição para a gente conseguir fazer a nossa parte, caminhar com um pouquinho mais de facilidade. Então a gente não pode dispensar não a ajuda que Deus nos dá, né? Quem hoje pode dar algo de útil, precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. Falando, olha, todos nós precisamos de auxílio. Se a gente parar para pensar, até mesmo Jesus, não tinha momentos que ele ia passar por dificuldades, ele subia ao monte para orar? Ele ia e se punha em prece, ele se colocava em comunhão com Deus, né? A gente precisa de muitos outros intermediários de auxílio. Jesus já ia direto à fonte, né? Mas todos precisamos. A mesma forma que hoje nós estamos auxiliando uma pessoa, nós entendemos que precisamos de auxílio de outras, né? Quantos irmãos aí de referência que ajudam milhares, mas em algum momento eles necessitam também de amparo, né? A gente fala muito do Chico, né? Você vê quantas vezes ele recorreu a Emmanuel, né? Aos bons espíritos ali para estarem orientando, a irmãos de caminhada que o auxiliaram também na jornada. Então todos nós necessitamos de ajuda, né? Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, né? Porque nesses contatos, que muitas vezes melhores que nós, né? Nós aurimos recursos, né? Nós nos enriquecemos de fraternidade, né? Por meio da amizade, do auxílio e fé, porque muitas dessas pessoas têm essa fé viva e nos passam e nos auxiliam com tudo isso. Não ouvides, não esqueças, né? A necessidade do desenvolvimento infinito no bem. Então, o que ele está falando para nós? Por mais que nós angariemos recursos alheios, né, dos outros, nós não podemos deixar de fazer a nossa parte, de trabalhar e de nos desenvolver no bem. Por quê? Porque eu posso ser ajudado a sair de qualquer dificuldade. Olha, João, estou precisando muito de uma ajuda para sair de uma situação. Aí o João vem, com todo o carinho dele, e me ajuda. Me tirou daquela dor. Porém, eu não cresci nada com isso. Do que adiantou eu sair daquilo? Eu saí de uma situação dolorosa. Jesus já ensinava, olha, se você não aprendeu com isso aqui, toma cuidado, né? Não peques mais para que não te aconteça novamente isso ou até mesmo pior. Porque tudo aquilo que a gente está passando hoje tem uma finalidade boa e justa. Agora, se eu não estou aprendendo, não estou me desenvolvendo com as minhas dificuldades, com os meus estímulos, é sinal de que alguma coisa está errada. Então, muito possivelmente, virão outros e eu terei que passar por outras situações, porque essa aqui não foi suficiente para o meu aprendizado. Então, se a pessoa está me ajudando, eu agradeço, utilizo-me daquela ajuda, daquele recurso, porém, eu tenho que fazer a minha parte. Porque o desenvolvimento, ele é individual e ele é interior. E o trabalho para eu melhorar vai ter que ser do meu próprio esforço. Eu não posso moldar o Alex, eu não posso moldar o seu Ferrari. Falar, seu Ferrari, vou te ajudar a crescer, vem aqui, faz isso, isso, isso. Beleza, obrigado, Augusto. Ele mudou por causa que eu falei, porque eu mostrei, porque eu quis, eu até às vezes violentei ele a mudar. Mas ele não vai mudar, ele só vai mudar se ele quiser, se ele trabalhar lá dentro dele. Então a gente não faz pelo outro, a gente faz por nós mesmos, né? Os obreiros, os trabalhadores sinceros do Evangelho, devem operar contra o favoritismo pernicioso. Então, entendendo tudo isso, nós trabalhadores do Evangelho, nós estamos buscando entender e seguir o Evangelho, nós temos que lutar contra esse falso entendimento de que exista no mundo favoritismos. O que é isso? Deus não criou ninguém melhor que o outro. Quem se encontra num patamar diferente dos demais é porque despertou, trabalhou e merece ali estar. Ele fez por merecer para se encontrar no ponto que está hoje. Então aqueles irmãos que a gente vê que são muito melhores que nós, né? Mais benevolentes, mais carinhosos, têm uma fé mais robusta, né? Uma fraternidade mais viva, esses irmãos já atingiram um ponto de evolução, de esclarecimento e de entendimento maior do que os demais. Portanto, eles merecem, eles conquistaram aquilo. Então não foi Deus que colocou eles naquele caminho, naquele ponto, né? A lavoura divina não possui privilegiados. Então, Deus, ele é, como ele colocou, é o mesmo, né? Tudo aquilo
aquilo que ele concede para um, ele concedeu para o outro. Todos os recursos que ele concede para um, ele concede para o outro. Ai, mas aquela pessoa, né? Ela nasceu em berço de ouro, ela teve todas as oportunidades, teve os melhores estudos, né? Teve pessoas maravilhosas ao lado dela, né? Incentivando, orientando, e aquele outro indivíduo nasceu num lugar bastante hostil, né? No meio de pessoas ruins, né? Então, como que Deus não tem favoritos? Né? Mas a gente não pode pensar mais assim. Por quê? Porque o Espiritismo nos explica sobre a reencarnação. Aquele indivíduo está inserido lá porque as provas dele momentâneas estão lá. Aquele outro indivíduo que nasceu aos nossos olhos num lugar muito melhor, ele também encontrará naquele ambiente as provas necessárias para essa encarnação dele. Porém, os papéis se invertem, as situações mudam, outros estímulos são vindos na vida de cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade, com as nossas escolhas, com aquilo que a providência divina acredita ser o necessário agora. Então a gente precisa entender justamente isso. Nós não podemos olhar a nossa evolução de um ponto X apenas, somente do agora, né? Nós somos espíritos, tivemos outras encarnações, teremos tantas outras, e estamos aí na nossa jornada, né? Então, em suas sessões numerosas, né, da lavoura divina, há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Quem são esses trabalhadores mais devotados e mais fiéis? Aqueles que já estão alguns passinhos à frente, né? Moralmente, intelectualmente, não só intelectualmente, mais moralmente, né? Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches. Fetiches no sentido de aqueles ídolos, né? De indivíduos, como que eles colocam? A serem, como objetos a serem cultuados, né? Então, esses indivíduos que já se encontram acima, nós não devemos colocá-los como ídolos, idolatrar esses indivíduos, né? E sim, esses nossos irmãos, eles devem ser respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. Olha que interessante. Quando vermos, né, esses irmãos que são realmente dignos a serem seguidos, né, a gente não pode ficar só idolatrando Chico, o Chico, o Chico. Não, sem o Chico. Que bênção, né? O que o Chico fazia de bom? Caridade, amor, humildade e assim por diante. Beleza. Olha, o Chico falou, é isso que eu devo buscar. Eu devo tentar ser um pouquinho próximo a ele. Quem sabe hoje eu sou um pouquinho mais humilde, eu sou um pouquinho mais caridoso, um pouquinho mais amoroso, né? Gotinhas de verdade no meio de litros de amor, né? E aí a gente conseguir seguir Chico, né? Seguir Jesus, seguir a Madre Teresa, seguir a irmã Anastácia. Mas não colocar o Chico inatingível, eu nunca vou ser como Chico, eu continuo sendo Augusto Fábio. Eu nunca vou conseguir ser perto de Jesus, é muito longe, distante Jesus de mim. Então eu continuo sendo eu, imperfeito, né? Totalmente imperfeito. Vou continuar fazendo as mesmas coisas, porque eu nunca vou conseguir ser assim. Então é aquilo que o próprio professor Edson fala para nós, né? Essa vida aqui, eu queria tanto tocar um instrumento, eu queria tocar piano, né? Mas eu já estou velho para isso. Começa agora, quem sabe na próxima você toca, né? Não é assim? Não é uma continuidade? Então hoje eu posso não ser o maior instrumentista, mas se eu começar nessa, quem sabe a outra eu não venho com um pouquinho mais de habilidade, um pouquinho mais de dom, né? Então é uma construção pessoal, individual, é isso que a gente tem que entender. Nós vamos consolidando o nosso patrimônio. Nosso patrimônio é o quê? Nosso espírito, é o que vai caminhar com a gente, né? Nós somos o espírito, na verdade. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. Olha que coisa, né? Por quê? Por que é tão ruim a gente criar ídolos humanos? O que vocês acham? Só a gente parar para pensar, né? E é uma pena que a gente vê os ídolos das pessoas, né? As pessoas idolatrando cantores, idolatrando artistas, celebridades, né? Para começar, nós estamos... Que tipo... Oi? Políticos, né? De qualquer lado que seja. Então a gente para pensar, nós estamos idolatrando indivíduos que às vezes são totalmente voltados às coisas materiais.
Nosso objetivo aqui no planeta Terra é essencialmente espiritual e nós estamos idolatrando aquele que canta, aquele que atua, aquele que é bonito, aquele que segue o caminho que eu acho, né? Então é perigoso, né? Aí nós acabamos por nos fanatizar em determinada situação e desfocar do caminho verdadeiro, né? E muitas vezes por idolatrar uma imagem inatingível, a gente deixa de fazer a nossa própria parte. Aquilo que nos compete. Nossa, eu acho tão bonito aquele cantor que canta, né? Mas eu nunca vou ser bonito que nem ele, eu não vou cantar igual a ele. Então eu desisto, eu não vou fazer nada. Né? O mármore é impassível, né? Ele é... Quando a gente diz que ele é impassível, ele é imperturbável, né? O mármore ele é um material inerte, né? Mas o companheiro é nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. Então, se a gente parar para pensar, né, o mármore você pode fazer o que você quiser com ele. Pode esculpir, pode bater, pode tacar fogo. Mas o companheiro não. O companheiro é falível, né? O companheiro, ele está, vamos dizer, jornadeando ali a sua caminhada, mas ele perturba, né? Ele pode. Hoje ele está naquele patamar, mas e amanhã? Quantos irmãos estavam na trajetória bonita? Ímpar, né? E aí a gente vê que dá uma desvirtuada, uma guinada, se perde. Ou às vezes eram as máscaras, né? Que nós podemos vestir. Pegue cada homem o tributo de esforço próprio à vida. O que é isso? Cada um de nós devemos nos esforçar, trabalhar em nós mesmos para, né, construir a nossa própria vida, né? Forjar o nosso próprio espírito. Esse é o trabalho, né? O Supremo Senhor espera de nós apenas isso, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. Então é o que Deus quer, Ele destinou a nós a isso. E aí, a partir do momento em que nós formos ali galgando, subindo, né, os degraus evolutivos, chegamos à pureza espiritual, aí nós vamos cada vez mais mergulhando ali no pensamento de Deus, cada vez mais aumentando a nossa potencialidade, né, o nosso raio de ação, quem sabe um dia aí, igual Jesus, né, governadores planetários, co-criadores de planos, de planetas. Imagina a ação de Jesus, é inimaginável para nós hoje, né? Por isso que é difícil de compreender, mas está lá, né? Ele é o caminho. Quando ele coloca, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é o caminho. Ninguém vai até Deus, ninguém vai penetrar nos desígnios de Deus, ninguém vai compreender Deus, ninguém vai ser feliz se não for através de Jesus. Porque Jesus, modelo e guia da humanidade, deu esse caminho. E qual que é o caminho? Amar o próximo como a si mesmo. Fazer ao outro o que gostaria de fazer. Humildade, caridade, bondade, benevolência, perdão das ofensas, perdoar 70 vezes 7. Esse é o caminho. Não é tão absurdo, mas é difícil, né? O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. Olha que interessante. Ama igualmente a humanidade, mas não é um amor igual a gente entende, né? Eu amo tanto meu filho, então eu vou deixar meu filho fazer o que ele quer. Eu vou deixar meu filho ter o que ele quer. Né? O amor de Deus é diferente. O amor de Deus é um amor, né, que sabe o que é bom para cada um. E às vezes o que é bom para Deus não é bom para nós. Aquilo que eu quero não é a vontade de Deus, porque Ele sabe melhor do que eu o que é bom para mim. E às vezes aquilo que eu quero tanto é aquilo que vai me levar para um caminho que não é muito bom, né? O Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. Não importa que asiáticos e europeus o designem sob nomes diferentes. Né? É o que a gente falou ontem no estudo, né? O Alá, o Jeová, sei lá quem, o Buda, o Jesus, Deus do católico, o Deus do espírita, cada um lá, o meu Deus. Que seu Deus? Deus de quem? É o Deus de todo mundo. Somente enxergamos ele com uma lente diferente. Né? É o mesmo Deus, o que criou um, que criou outro, que vai salvar um, que vai salvar o outro. Na verdade, não. Deus criou todos nós, criou tudo e as leis, né? Para que a gente possa
cada um ir construindo a sua caminhada, mas cada um enxerga isso de forma diferente. Não existe, são só nomes, são só visões diferentes de uma mesma coisa. Não existe um Deus para cada um Deus para cada religião, um Deus para cada pessoa. É o mesmo, né? E o que é mais importante? Que ele é o mesmo em todos os aspectos. Ele é o mesmo que possibilita o crescimento desse e daquele. Ele é o mesmo que dá a condição desse e daquele. E dá a mesma condição para todos nós. Porém, cada um se encontra em momentos diferentes. Nós somos criados do mesmo jeito, simples e ignorantes. E seremos perfeitos, somos perfectíveis, temos a capacidade da perfeição. Porém, essa perfeição vai acontecer ao meu tempo. Ao tempo das minhas escolhas, dos meus aprendizados, da minha vontade, do meu esforço, né? Invariavelmente é o mesmo Pai. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não olvidemos, não nos esqueçamos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os nossos próprios pés. Então, para nós conseguirmos, né, adquirir as asas, né, de anjos, nós adquirirmos os potenciais dos espíritos superiores, né, nós não podemos esquecer que nós vamos precisar pisar nas pedras. Para adquirir as asas, vai precisar ferir os pés, né? Então, hoje nós precisamos caminhar com os nossos próprios pés para um dia alçar os voos, né? Então, esse é o intuito desse texto. Deus é o mesmo, as condições são as mesmas. Aqueles que atingiram hoje foram ou já atingiram um ponto superior de evolução por mérito deles. E está aí aberta a destinação de cada um de nós, porém, cada um de nós vai ter que fazer a nossa parte para atingir o objetivo. Todos iremos, mas cada um segundo a sua vontade, segundo as suas obras, né? Alguém gostaria de trazer aí algum ponto, alguma pergunta, algum complemento? Tudo certo? Hã? Se ninguém falar nada, eu vou fazer o evangelho. Hã? É o mesmo Deus? Sim. São todos os mesmos recursos, né? A gente vê tanto irmão aí que já está despertando, né? A gente vê muitas pessoas boas ao nosso entorno, né? Que a gente tem que pegar como exemplo, mas podemos ser elas, né? A gente tem que tirar essa visão de, eu tenho inveja do outro, porque a gente tem que pegar o que o outro, a gente não pode querer o que o outro tem. Mas a gente pode ver o que o outro tem de bom e fazer igual, né? Eu conheço uma pessoa que vai falar, se o outro faz, eu também posso fazer, eu copio e vou seguindo, né? Não é? Se é bom para a sua vida, por que você não copia? A gente copia tanta coisa errada, né? Por que não copia as boas coisas, os bons exemplos, né? As boas posturas? Não é querer a bondade do outro, eu posso ser bom igual a ele, porque eu admiro ele, né? É isso que a gente tem que fazer com Jesus. Nossa, Jesus, né? Tá tão longe, mas a gente pode diminuir a distância. Cada passinho, cada grãozinho que a gente for andando à frente é um encurtamento de distância. E é isso que nós estamos fazendo na Terra. O que a irmã fala para nós? A evolução é o quê? Nem que for se erguer o pé e pôr no mesmo lugar já é um avanço. Por quê? Porque você está tentando caminhar. E é o que nós estamos fazendo aqui, é um passinho. Nós temos uma eternidade à frente. Mas por que esperar, né, a eternidade? Se a gente pode dar um passo hoje, se a gente pode ir um pouquinho além, trazer um pouquinho mais perto da felicidade, trazer um pouquinho mais perto de Jesus de nós, penetrar um pouquinho mais no entendimento e na vontade de Deus para cada um de nós, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo e a gente precisa entender isso, para que a gente consiga efetivamente fazer aquilo que está proposto para nós aqui na Terra. Senão a gente vai continuar dormindo. Vai, reencarna, desencarna, aqui, ó, batendo cabeça. A Terra já não é um paraíso de delícias, né, como é dito, né? Então, a gente quer continuar aí, sofrendo, podemos ser felizes, né? Depende de nós, né?